Começa. Então, algum voluntário aí para fazer a prece inicial, para a gente iniciar? Eu faço para nós, então. Então, vamos serenando, nos envolvendo nestas boas vibrações, por estes amigos espirituais que nos amparam, que cuidam desse momento do nosso estudo, que possam também estar envolvendo aqueles amigos queridos que não estão agora aqui presentes, como também aqueles que estarão assistindo depois, que todos estes amigos, encarnados e desencarnados, somando estas boas vibrações, esta paz, as melhores intenções, a alegria e a gratidão por esse momento, possam se unir cada vez mais em nome do amor de Jesus, em nome da fé, em nome do esclarecimento, sempre com muita alegria e com muita gratidão. Rogamos, Senhor, que esta paz permaneça conosco ao longo do nosso trabalho e fique ao longo do nosso descanso e nos estimule a nossa caminhada durante a semana. Que assim seja. Estão conseguindo ver a tela aí? Sim, tranquilo, tá bem direitinho. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. A gente tinha parado na questão 39, não? Então, hoje a gente vai ver a questão 40, 41 e 42. Se a gente for ver essas questões, elas são questões aparentemente bem simples, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada questão. Então, a questão 40 do Livro dos Espíritos. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Aí a resposta dos espíritos foi assim: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro uma influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, pelo entendimento que eu tive aqui, essa influência que eles falam é que nem o pessoal da horóscopo, né? Que o pessoal faz aquela previsão do que vai acontecer através do dia do nascimento e várias coisas que contribuem dessa maneira. Então, eu fiz uma procura no site do grupo de estudo Allan Kardec, que tinha um comentário de Emmanuel sobre isso, né? Do livro do Consolador de Chico Xavier. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Então, assim, pelo comentário dele, a gente vê que a influência magnética, influência de energia, né, de todo esse complexo do universo aí que a gente está. E bem como ele falou, às vezes favorecem algum tipo de vida, né, de seres e não favorece outros. Então, ele assim, a gente tem que fazer, como ele fala aqui que o universo é luta, na verdade, eu acredito que não seja uma luta, que é uma ação, né? Que o universo está sempre em movimento, e esse movimento tem que fazer com que a gente evolua, que melhore, que busque outras coisas. E o que eu deixei grifado ali
eu achei bem interessante é que na semana passada eu estava fazendo o Orumalé nosso, falando sobre o Pai Xangô. E o Pai Xangô é a causa e efeito, né? Ele representa a causa e efeito. E é bem isso que ele diz aqui que o Evangelho nos ensina, que cada qual receberá por suas obras. Então, é a causa e efeito, né? Que a gente lutando para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir florescer, a gente vai receber conforme a gente está fazendo nas nossas obras. E no mesmo site ainda tinha um comentário de Richard Simonetti, falando que o homem é senhor do seu próprio destino. As influências mais sérias que vêm a sofrer condicionam-se à sua própria vontade. Por isso, profecias relacionadas com a vida diária, baseadas em meras especulações astrológicas, somente se concretizarão na medida em que lhes dermos o aval da aceitação. Ou seja, isso aqui, esse comentário aqui também, ele faz referência ao Orumalé dessa semana, que é o Pai Oxóssi. O que o Pai Oxóssi nos fala? Do livre-arbítrio. Então, a gente tem condições da gente ter o livre-arbítrio. O que ele fala aqui que a gente não sofre influência do planetário, da parte planetária, né, dos cometas. A gente tem condições de ter a nossa vontade própria. E isso aí é o ensinamento que a gente estava tendo essa semana com o Pai Oxóssi, que a gente não se deixar levar pela vida, a gente ter condições de decidir e fazer as ações que a gente tem que fazer por nossa própria vontade. Isso aí que vai fazer com que a gente evolua também. Voltando aos cometas, então, na parte da Gênese, de Allan Kardec, tem um pedaço que fala só sobre os cometas. Então, eu achei interessante, que é bem bonito, né, que não fala. E ele fala de um aspecto bem diferente também. Astros errantes. Os cometas, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema que pertence à Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes com auxílio desses viajantes do universo, bom será dermos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes e elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginam que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos a singular aparência que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. Só esse parágrafo aí a gente já vê que já pega toda a questão do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala que alguns acham que eram mundos nascentes, outros acham que eram mundos destruídos, né? Que é parte de outros mundos, e outros estavam achando que era presságio de alguma coisa. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que haja os naturalistas, os astrônomos e os filósofos, fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários, e para somente verem neles astros em grau mais ou menos adiantados, de desenvolvimento ou caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar os cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de exploradores aos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa de corpos planetários. Não tem por destinação, como estes,
servir de habitação a humanidades. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, a urir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então, assim, ele está dizendo que, na verdade, eles são errantes, né? Eles andam por todos os sistemas, vagando de sistema por sistema, passando de sol a sol. Então, por isso que ele explica lá no início, ele fala que eles são viajantes do universo, né? E que eles nos levarão a regiões longínquas de extensão sideral. Então, porque eles passam por tudo aquilo, eles vão acumulando outras partículas. Se a gente fosse considerar que se eles fossem orgânicos, eles acumulariam experiências. Então, é bem interessante, né? E eles sofrem a influência de todos os locais por onde eles passam, porque a trajetória deles, ela vai modificando conforme vai modificando a lei da gravitação, né? Por onde eles passam. Toda a gravitação dos planetas e sistemas por onde eles passam. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo, para ali atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as províncias siderais, transporíamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa das estrelas mais próximas do Sol, e observando os movimentos combinados deste astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí, a forma elíptica toma a forma parabólica, e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais do que alguns metros, no mesmo tempo durante o qual em seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que ele acaba de deixar, exerça sobre este cometa uma atração preponderante e o recebe na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, que vão as crianças espantadas lhe aguardarão o retorno, que haviam predito baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas do cometa errante, depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, neste mundo deslumbrante de vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. Então, assim, ó, nesses últimos parágrafos, ele fala que a gente acompanhar pelo pensamento, né? Então, tinha uma notinha de rodapé ali falando que essa acompanhar dos pensamentos seria como se fosse uma carona que os espíritos pegam, né, para fazer essa viagem pelo sistema solar. Eu acho que na semana passada, né, a gente falou da mãe do Chico, que ela fez essa viagem aí. Então, por isso que eles são como se fossem umas naves espaciais, né? Eles levam para outros locais longínquos para a gente observar. E então ele fala que aqui que passar por vastas regiões desconhecidas, né, por outros sistemas. O que ele fala ali da mudança, né, de velocidade, tudo depende da gravidade do local, né? Por isso que ele fala que às vezes um sol que está muito longe dele ele sofre uma influência diferente de um outro tipo de sistema solar, de um outro tipo de local que ele passa. E quando a gente chegar nesse mundo astral, então, que de vastos sóis, a gente só vai conseguir chegar lá e aí sim a gente vai saber que a Terra era apenas mais um.
E a gente vai, em algum momento, a gente vai chegar nesses outros locais aí, conforme a nossa evolução, né? Bom, Deixa eu tirar uma dúvida, ver se você me ajudou, a Carla. Quando a gente lê um pouquinho de Helena Blavatsky, Hermes Trismegisto, e fala um pouco sobre astrologia, astrosofia, né, que é o estudo dos astros, fala esse princípio do hermetismo, né? Tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo, né? Porque a gente é, digamos, polarizado, a Terra, né? Tanto a parte esfera. Então, esse corpo aqui, essa carne, ela é preparada para seguir, digamos assim, esse astro, que no nosso caso tem o Sol, a Lua. Então, a gente, né, esse corpo é para esse planeta em específico, essa caixa aqui. Mas as viagens espirituais, a gente pode ser deslocado para outras esferas, ou a gente também é limitado diante da nossa possibilidade de evolução. olha, eu vou deixar para a Carla responder depois, eu vou falar só o que eu já li nisso aí, né? Que, assim, a gente, na verdade, a gente não tem capacidade ainda de viajar para outros mundos, né? A Orbes, gente, não tem capacidade de sair da esfera tão isso. longe. A gente Entendi. ainda, aqui seria como um planeta prisão, a gente está preso nele pela gravidade, né? E a gente, o dia que a gente conseguir sair, tanto que eles falam, né, que a gente não consegue viajar, a gente conseguiu chegar na Lua, que foi o único local que a gente partiu da Terra, mas a gente não conseguiu chegar a Marte ainda. Então, o momento que a gente conseguir sair do nosso orbe, daqui da Terra, a gente vai conseguir também viajar para outros locais. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso que acontece também no mundo espiritual. O momento que a gente conseguir chegar num ponto, que a gente conseguir daqui, na verdade, é um momento, não é a evolução tecnológica que vai trazer isso aí, é a evolução moral que vai nos trazer, e assim a gente vai Sim. conseguir se libertar desse planeta e conseguir ir para outros locais. Mas nós não, mas os mentores de grandes esferas já conseguem fazer, É porque eles não são né, daqui, esse né? movimento. Eles sim, nós mortais, É porque, na eles verdade, eles conseguem, até vêm. para trazer. Vamos aqui fazer uma conferência para trazer alguma solução para cá, para esses irmãos menores. Esse movimento é possível, né? Ou não? Fala aí, Carla, com a gente. Não, imagina, o Vilmar está explicando direitinho, pode continuar, Vilmar, não tem? Pode. Fala aí, velho. Não, o que eu imagino é que, na verdade, eles não são daqui, né? A gente que é o nativo. Tá, E eles entendi, são de fora, entendi. então eles vêm, eles têm a capacidade de vir. Sim, eles têm trânsito livre, a gente aqui não, tá? Exatamente. Agora sim, agora eu vou só complementar, tá? Então, assim, ó, nós na forma encarnada, como espíritos encarnados, nós não conseguimos sair daqui, obviamente, Uhum. tá? Mas aí a tua pergunta, no plano espiritual, como fica? Também não conseguimos ir tão longe. Nós podemos, por desdobramento do sono, atingirmos alguns lugares. Quantas vezes a gente tem aquela sensação assim, nossa, tenho certeza que estive num lugar que eu nunca vi antes. Pode estar relacionado com o nosso mundo físico aqui, como pode estar relacionado com outras moradas do Pai, que a gente possa ter sido levado ou para auxiliar ou para receber algum tratamento, tá? Mas isso tudo vai depender sempre do quê? Dessa condição moral, da necessidade, e nem tudo nós teríamos a permissão de nos lembrarmos. Então, quando falasse assim, como o Vilmar disse, eles vêm muitas vezes, sim, eles têm a permissão de vir para esse auxílio, tá? Então, grandes grupos de espíritos superiores, digamos, de espíritos crísticos,
que foram responsáveis, junto com Jesus, pela organização do planeta Terra aqui. Eles, de certa forma, permanecem, ainda nos observando, ainda cuidando, permanecem ali. Nós vamos até eles? Não, não podemos. Nós não temos essa condição moral, como disse o Vilmar, não temos esse preparo e ainda muita coisa porque precisamos aprender aqui. Fisicamente, esse seria o nosso planeta prisão. Na verdade, a gente tem que enxergar isso de uma outra forma, né? Uma escola abençoada de aprendizado para nós. E não darmos à nossa terra sempre essa ideia de peso, sabe? De, um monte de expiações e provas, aqui é lugar de sofrer, aqui é um planeta prisão, aqui... Porque nós nos apegamos a esses conceitos. E muitas vezes, em relação a esses conceitos, nós vamos nos permitindo justificar as nossas faltas. Não, eu não tenho como ser diferente, eu estou aqui para ser assim como eu sou e pronto, ponto final. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. A Terra é de expiações e provas, sim, na categoria dos mundos, mas para nós é uma escola, é o nosso momento de aprendizado. Então, para que a gente alcance estes novos mundos, esses mundos ditosos, esses mundos felizes, nós precisamos passar por todas essas categorias. Então, não estamos prontos ainda para irmos até ao encontro destes irmãos maiores, mas eles descem, né? Vêm até nós, né? Sempre que necessário, sempre que possível, sempre que chamados ao trabalho. Então, por isso que ele diz aqui, que os olhares terrenos não podem encontrar inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Então, estando aqui, por que ele diz que é inimaginável para os espíritos que habitam a Terra? Porque nós ainda não estivemos nesses outros lugares. A gente não consegue imaginar. É diferente quando nós aqui viajamos e alguém diz assim, olha, eu estive lá em Santa Maria, e o Vilmar diz assim, eu conheço. É uma cidade assim, é isso. Nós compartilhamos a nossa ideia daquele ambiente, daquela cidade, daquele estado. Diferente aqui, nós não conseguimos imaginar. Foge a nossa capacidade essa condição de podermos imaginar, porque não estivemos lá, ainda não nos foi permitido, nem como para uma tarefa, né, de estarmos encarnados lá, vivendo lá, nem sendo levados, como foi a mãe de Chico Xavier, após desencarnar, visitar aqueles lugares maravilhosos, como ela descreve lá, que nós lemos na semana passada. Então, por que ela foi? Porque mérito ela tem, não é todo mundo também que está desencarnado que vai, né? Não é, a gente sabe disso. Então, tem gente que só conhece um umbral mesmo, e faz questão de ficar por ali. Então, nós vamos ver que no livro Nosso Lar, já comentei aqui com vocês, né? A André Luiz, a própria mãe de André Luiz, quando ele pergunta por que ele ainda não viu os seus familiares, que ele não tinha reencontrado com eles, é dada a explicação para ele, né? Que onde a mãe dele se encontrava, ele não tinha permissão de ir, ela estava num plano mais elevado. E o pai estava numa condição já pronto, né? Porque ele tinha errado muito, aquela coisa toda, estava se preparando para reencarnar. Então, a mãe vem ao encontro dele e traz notícias do pai dele. Então, vejo que mesmo o espírito de André Luiz não teve essa permissão de ir ao encontro da mãe. Ela é que baixa a vibração, porque também é muito difícil para esses espíritos já mais elevados se aproximarem dessa
dessa vibração mais densa, né? Então, eles têm que baixar a sua vibração, eles são preparados para isso, para que possam estar aqui perto de nós. Assim foi com o próprio Cristo. E, se eu não me engano, foram 5.000 anos de preparo para que ele pudesse vir e reencarnar entre nós aqui. Então, é todo um contexto que é bem, exatamente o que o Vilmar falou, e como a Rayane comentou. Nós não temos ainda essa permissão de ir até eles, mas quando necessário, eles vêm até nós. Mesmo em desdobramento pelo sono, ainda não temos essa condição de dizer assim, eu vou dormir e vou passear em Saturno. Não, a gente não vai. Vai ficar por aqui mesmo, né? Vai ficar dando uma voltinha aqui porque nem o pela Terra. espírito tem polaridade para isso, é isso que eu estava te perguntando. Não. Quando eu falo nós, nós é o espírito, nós é o espírito. O corpo mesmo, esse que não vai, né? Esse não vai, esse viaja por aqui. Quando vai muito. até ali na esquina. Quando muito viaja por aqui, né? Uhum. Então, ou vai à Lua, né? Sim. Eu estava assistindo ali outro dia aquele programa dos alienígenas do passado, e eles dando uma explicação bem clara ali da ida dos homens à Lua, da tentativa de ir a Marte, que ainda não conseguiram. Então, ele vai no passado, volta aqui no presente, todos os preparos, a condição da água que foi encontrada. Então, eles fazem... E aí eles fazem aquela associação que para nós, que estudamos o Espiritismo, nós aqui, que eu digo nós aqui, né? Nós já sabemos dos exilados de Capela para cá. Então, eles fizeram um comentário muito interessante, que eles citaram o nome de um russo, me esqueci o nome agora, que ele traria a ideia, ele estimulou a ida dos russos à Lua, tá? Pelos seus estudos. Então, com a ideia de que nós, humanos, terráqueos, viemos de outro planeta. Ah, então, para nós aqui, nós sabemos que que uma grande parte que organizou a Terra vieram de Capela, né? Somos capelinos. E essa ideia que ele traz lá, que nós viemos de outros planetas, eu fiquei prestando atenção, porque eles não citaram em nenhum momento essa literatura dos exilados de Capela, eles não falam nisso. Mas esse filósofo, esse estudioso russo, ele tinha certeza disso, de que nós somos extraterrestres, que nós viemos de outro planeta. E dentre as características que hoje se observa em Marte, eles acham que nós viemos de Marte. Então, eles acham que lá existiram oceanos, existiram florestas. Então, tudo eram possibilidades que eles estavam levantando, né? Mas a gente sabe que nós fomos criados simples e ignorantes e que passamos por processos de reencarnação. Alguns de nós já podem ter reencarnado em outros planetas, mas não superiores à Terra. Então, aí nós temos que entender isso também, né? Então, aquele programa chamou a atenção exatamente por isso. Baseado em que filosofia ele achou que nós, na Terra, viemos de outros planetas. Então, ele queria deixar claro ali, para a ciência, né, na conclusão que eles fizeram do estudo, que existe algo além, né? Que nós não somos os nossos criadores, que a gente não surgiu aqui simplesmente por conta de uma explosão, de um Big Bang da vida, não. Ele deixou claro ali, olha, não é bem assim, tem alguma coisa além disso. Então, é bem interessante aquele programa. Tem muita coisa além de nós, mas muita coisa nós não podemos sequer imaginar ainda não estamos nesse grau, né?
para nós que estudamos e como cristãos, principalmente, a gente sabe da nossa origem, da nossa criação. Mas onde nós já passamos, por enquanto vamos nos dar por satisfeitos de saber que a gente já andou aqui pela Terra, porque não dá, né? A gente não consegue, ainda não cabe na nossa condição moral, nem na nossa condição intelectual, essa concepção, né? Ficou claro aqui? Bom, então tá. Então vamos seguir com o Vilmar. Mais alguém? Eu acho que não, acho que somos só nós, né? Só nós os quatro. Então, vamos seguir. E os desencarnados. Estamos escutando aí também. Então, partimos para a questão 41, então. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Aí a resposta dos espíritos. Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então, achei bem interessante trazer a respeito do Deus Shiva, né, que é o Deus da destruição da hinduísta. Então, ele faz parte da trindade chamada Trimurti, composta por Vishnu, que é o Deus que preserva os seres, Brahma, que é o Deus que criou tudo, e Shiva, que é o da destruição e da regeneração das forças e corpos celestiais. Então, a gente sempre, quando pensa em destruição, a gente pensa que é uma coisa ruim, mas, na verdade, o Shiva nos traz, e também a gente começa a observar isso em tudo, que a destruição é uma renovação. Porque se não houvesse destruição, a gente sabe que uma constante que a gente tem aí, a lei de Lavoisier, né, que tudo se transforma, nada se cria, nada se copia, tudo se transforma, né? Então, se a gente não tivesse destruição, a gente não teria coisas novas. A gente não teria como fazer coisas novas. Então, aqui, ó, Shiva tem o poder de disseminar e de destruir. Porém, ele não pode ser considerado literalmente como um deus devastador, pois ele age devastando e desintegrando tudo que é velho, para que seja possível edificar o que é novo. A partir dessa visão, ele é considerado um grande restaurador, responsável por revigorar forças que já se perderam, transmutando tudo que há ao seu redor. Ele possui o poder de restauração, de renovação e de fortalecer. Então, na verdade, se a gente for ver, como os orixás, os deuses da hinduísta, eles são características de Deus, né? Um é o Deus criador, o outro é o Deus que preserva a vida e o outro é o Deus que destrói, ou seja, ele renova, né, toda essa vida, assim como foi falado na pergunta. Então, no livro Umbanda é Deus Conosco, né, do Tatalou, nos diz também: do pó da terra este corpo veio e ao pó da terra este corpo retornará. O pó da terra, espaço e energia, assim como esse corpo que escreve. Então, qual a diferença do pó da terra e do corpo? Ao olhar com pureza onde termina este corpo e começa o pó da terra, para determinar a diferença básica espacial de uma coisa e outra, vejo que, em verdade, não existe essa coisa de diferenciação a não ser que eu queira que isso ocorra. Estas coisas nada mais são que espaço e energia combinados, e com cara de pó da terra e cara de corpo. Pó da terra e corpo que me relaciono a partir de uma interpretação consciente. Então, assim, os mundos, como Allan Kardec perguntou, né, que podem desaparecer e aparecer de novo no espaço. Então, ele pode formar outros mundos, pode formar outras matérias, pode formar outros corpos, pode formar tudo, porque é uma renovação que acontece naturalmente, né, conforme a gente vê aqui. Essa aí até foi um pouco mais curta, né, que é a primeira. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer, senão a gente parte daí para a próxima pergunta. Então? Só para acrescentar, a título de curiosidade, quem desejar se aprofundar no Livro dos Espíritos, tem um capítulo dedicado à destruição. Ele faz parte das leis da natureza, das leis divinas. Bem nesse... quando a gente pensa em destruição, a gente sempre pensa
naquele sentido arrasador, né? De que tudo foi perdido e que não tem mais o que fazer. E não, é exatamente o que o Vilmar explicou agora e como está aí no livro do Tata Lobo. Então, o que é isso? É a destruição para renovar. Então, está explicado lá, também no Livro dos Espíritos. Quem quiser ler, se encontra num dos capítulos do Livro dos Espíritos sobre a destruição. É bem interessante, tá? Só para acrescentar como curiosidade. Então, vamos lá, vamos seguir para a última pergunta, então. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Aí os espíritos responderam: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será aquele que pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Aí eu coloquei aqui, ó, isso aqui são informações da internet, né? Então, primeiro, a primeira estimativa, 4,6 bilhões de anos. As gigantescas modificações ao longo do tempo que alteraram constantemente as características físicas e químicas do planeta Terra, desde a sua origem, aconteceram durante todo o pré-cambriano, com as diferenciações que ocorreram na crosta terrestre, as intensas atividades vulcânicas, a formação dos oceanos primitivos, a constante formação de continentes ou das placas tectônicas, das rochas, dos minerais, a oxigenação da Terra, as alterações químicas que ocorreram nos oceanos e a origem da vida. O registro fóssil relativo ao pré-cambriano é muito mais pobre do que no Fanerozoico, que é a etapa seguinte. E esses fósseis possuem uso estratigráfico limitado. Um dos principais motivos para não haver registro fóssil pré-cambriano é que as rochas pré-cambrianas que são expostas passaram por vários estágios de metamorfismo, ou seja, que foram destruídas pelo intemperismo e erosão. Então, assim, a gente pode ver que esse 4,6 bilhões de anos é uma estimativa, né? Que eles acham, até porque eles não têm, como a gente vê aqui no final do texto, ele não tem nem provas de que é esse tempo mesmo, né? Então, normalmente o pessoal faz aquela leitura do carbono, né? Para ver para datar quais são as datas, só que eles têm que ter alguma prova. E ali fala que as rochas foram destruídas, passaram por muita coisa, então não tem nem como. Então eles jogaram uma data lá, 4,6 bilhões de anos. Aí, outra notícia na internet diz assim: o cronômetro atômico diz quanto tempo durou a formação do planeta Terra. Aí fala, um grupo de cientistas da Suíça e da França conseguiu determinar quanto tempo o planeta Terra levou para se formar durante os estágios iniciais de evolução do sistema solar. Entre 20 e 30 milhões de anos. Ou seja, lá era 4, né? Então aqui já está 20. Pode parecer um dado irrelevante, mas essa nova estimativa reconciliou os dados de observações com o modelo teórico de formação de planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, dando a entender que a ciência está no caminho certo para explicar esse surgimento. As análises anteriores sugeriam que a Terra teria levado menos de 50 milhões de anos para acumular toda a sua massa, a partir do disco de poeira que existia em volta do Sol durante a formação dos planetas. Esse cronômetro aqui, eu não peguei toda a reportagem, mas ele falava que eles pegaram essa datação de asteroides que caíram na Terra, que também é uma prova, não quer dizer que eles caíram na época de formação da Terra. Então, é uma coisa assim, os cientistas eles estão procurando, estão tentando, estão buscando, mas é tudo estimativa, não tem nada. Por quê? Porque só Deus, só o Criador, sabe quando é que foi e quanto tempo durou. Vê que um ali coloca 4,6 bilhões, né? O primeiro fala em bilhões e o segundo lá fala ainda em milhões, né? De anos. E com os estudos, essa aproximação com a tecnologia, com todas as pesquisas de evolução das espécies, né? Inclusive, essa aproximação vai ficando mais possível, mais verídica, mas o ponto de origem nós jamais vamos descobrir.
porque não é permitido, não nos é permitido esse ponto de origem. Então, exatamente para que ninguém brinque de Deus, né? Então, esse ponto de origem não nos será contado. Obviamente que não, mas a aproximação, o estudo, ele é permitido. Então, a gente, no tempo de Kardec, ele dizia ali, será louco quem tentar descobrir isso. Mas, de qualquer forma, naquele período, naquela época, era mais impossível ainda, né? Ante as precárias condições da ciência, da tecnologia, da química, da física, da biologia. Essa semana aí não foi encontrado um fóssil de um cavalo com não sei quantos milhões de anos. Eu fui ler a reportagem para ver se era verdade. Em perfeitas condições. E era verídico. Eu pesquisei em vários sites para ver se não era boato, né? Se era notícia inventada, aí, como eles chamam de fake news, mas não. Está em várias revistas, está em várias reportagens, no mundo todo, inclusive. Então, é interessante porque a imagem, a gente olha e diz, nossa, parece um cavalo que morreu mês passado, né? Um animal que morreu há pouco tempo. Ele está, assim, praticamente em perfeitas condições ali. Claro, levando em conta a morte, né? Mas é muito interessante que hoje a gente consegue isso. A história, como é que a gente chama o pessoal que trabalha com essas pesquisas? Os... Paleontólogos. Paleontólogos, né? Eles hoje têm uma precisão que é algo que a gente não teria na época de Kardec. Pelos próprios elementos, a própria tecnologia, pela constituição óssea, eles conseguem chegar na imagem real daquela constituição óssea ali. Então, nós temos foto aí das múmias, né, das grandes mumificações, que as pessoas imaginavam mulheres maravilhosas, deuses maravilhosos, deusas da beleza, e que naquela constituição ali óssea foram naqueles programas de computador chegando numa imagem que de bonita elas não tinham nada, né, na verdade. Mas era a beleza da época, era assim, né, que era considerado. Mas na época de Kardec, não teríamos como descobrir isso. Hoje, eles pegam uma pedra e sabem aquela pedrinha, onde se originou, como veio, se é sobra do quê, de que tipo de transformação que ocorreu na Terra, aquele calcário, aquela constituição toda ali, eles conseguem observar isso aí, calcular o tempo, né, que deu aquela formação geológica. Então, é um estudo bonito, mas que a gente sabe que a origem, de fato, de direito, obviamente não nos será permitido, pelo menos enquanto nós por aqui estivermos. Quem sabe depois lá, nos mundos ditosos, a gente tem essa permissão, né, de ver algum mundo sendo criado. Mas ainda falta tempo para nós chegarmos lá. Bom, então, passando então a nossa, finalizando aqui, eu peguei uma mensagem do Miramês a respeito dessa questão, né, da idade dos mundos. Então, ele fala assim: não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Pode sim contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus, como estímulo para novos entendimentos. As portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma e estarás andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Circunstanciar as coisas é nosso dever, desde que não passemos dos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Bater as portas, estimulados pelo progresso, é nosso dever, porém abri-las compete a Deus, que nos dirige e sustenta todos.
Quando queremos saber o indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar, porque a meditação colocar-nos-á na medida que compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade. É para tanto que queremos falar sobre as possibilidades dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem. A verdade que não suportamos poderá estragar nosso ânimo e desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. É como nos diz Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais. Quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando passei a adulto, mudei de alimento. O alimento da verdade segue esse mesmo trajeto. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura, por suportar essa verdade. A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais, na simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, porque a sua vida gira dentro das acanhadas condições em que eles suportam viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos à criação maior. Todos já sabem que as formas são aglomerações de energias, que a energia disseminada no espaço é de segregação da matéria. São como que os dois tempos de respiração da divindade, tempo esse incontável e inconcebível pelos processos humanos. Todos os cálculos são falhos, porque o tempo são renovados. E o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente, e o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que devem se percorrer, que assinalam uma necessidade de aprendizado, um princípio do saber que Deus favorece aos homens, no alvorecer do despertamento espiritual. Para que saber as idades dos mundos, se não ainda descobrimos a idade do ódio gerado no coração do ignorante? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade nos nossos próprios caminhos? Lutemos primeiro contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso para a desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. Na faixa evolutiva da humanidade, pouco se pode dizer sobre certas verdades, pelo condicionamento de regras estabelecidas no passado, na mente coletiva, que ainda hoje vigora na literatura e na educação de todos os povos. O que temos a dizer com muita frequência é que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. Então, assim, é um tapa de luva na cara, né? Para a gente, ó, o importante não é isso. Vocês vão saber, é importante pesquisar, que nem a Carla estava falando antes, porém, o mais importante é a nossa moral, né? É a gente evoluir moralmente, porque em algum momento, sim, vai ser aberto esse véu aí para a gente, e aí sim a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor. Não acredito que vai visualizar tudo, não, mas a gente vai tirar um pouco dessa névoa que cobre os nossos olhos e enxergar um pouco melhor, talvez com fundo de garrafa daí. De qual livro do Miramês que é esse texto, tu sabes? Eu tirei esse do site, porque tem um site que ele comenta todas as questões. Ah, tá. Tá, ok. Aí eu tirei dessa própria questão, né? Tá, tranquilo, não tem problema. É que eu achei interessante esse texto, mas depois eu procuro. Depois eu te mando eu mando no grupo ali. Tá bom. Para encontrar. Eu estava falando aqui para vocês do livro Nosso Lar, né? Uhum. É no capítulo 15 que trata da visita materna. Tá? Depois, se alguém quiser ler, ou se vocês quiserem, posso ler o pedacinho aqui, não tem problema nenhum. Tá? Pode, né? Tranquilo. A minha parte terminou. O que eu preparei para hoje era isso mesmo.
E não temos comentários? Rayane, Eduardo? Tá Não? tranquilo aí, Eduardo? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Então tá, então vamos ler o trechinho aqui do livro Nosso Lar, da visita da mãe do André Luiz, né? Em que ele começa dizendo assim: passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea e semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o generoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísia, não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Não posso dizer o que passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava a chuva, de pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Eu leio isso, me emociono. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao lado dela, cuidadosamente. Ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um de seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos generosas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam os chagas terrenos. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra!
como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos generosos de Clarencio, observações fraternais de Lísia, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei a lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção do acréscimo de misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes, agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te ao trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduma com as novas lições de vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemos-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemos-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. André Luiz. Então, vejam uma visita, né, em que ele, trazendo ainda as dificuldades da vida terrena, das dores, tudo que ele tinha passado, ele quis ainda compartilhar isso com a mãe, como se ela pudesse mudar alguma coisa. E aí ela ouve calmamente, com toda atenção, mas deixa claro para ele que agora ela estava num outro patamar, que ela e ele ali
eram nada mais do que irmãos, filhos do mesmo pai. E continuava o amor materno, continuava o amor filial, mas não mais da forma como era quando estavam encarnados aqui na Terra, que eles agora tinham outros propósitos, outros objetivos, que era o quê? Trabalhar para a evolução de ambos, né? Ela, como já estava num plano mais elevado, só ela poderia vir ao encontro dele, ele não poderia ainda ir ao encontro dela. É uma linda passagem, né? Depois eu coloco o link do livro ali para vocês olharem quando quiserem. O livro todo, né? Tem o livro todo ali na Bíblia do Caminho, nesse site que a gente utiliza para as pesquisas, e vale a pena a leitura desse livro. Esse livro é muito interessante. Eu só tenho a agradecer. Foi uma Como é bela o aula. nome, Carla? Nosso Lar. Ah, o Nosso Lar, tá? Nosso Eu Lar. já vi. É que no filme não tem, né? Vai cortando. Não, claro que tem não. essa E é o tipo do livro que a gente lê, relê, Você acha relê, coisa nova sempre, sim. sempre. A gente lê e diz assim, como é que eu não vi isso antes? Aham, Assim é o Nosso Lar, é Caminho da Luz, é Pensamento e Vida, do Emmanuel. Quase toda a série do André Luiz é assim, é um estudo eterno. Mais alguém? Então, é contigo, Vilmar. Tu encaminha, conduz o encerramento aí, então. Então tá, só. Eu até estava comentando isso com a Chayana ontem, né? Que é bem interessante que quando eu monto o trabalho, eu monto de uma maneira, quando eu leio de uma maneira, e quando eu apresento de outra maneira. Muita coisa eu entendo, eu consigo compreender com a inspiração que chega quando eu estou Exatamente. apresentando. Então, Exatamente. é bem isso. A gente, como a Rayane falou também na aula dela, né, que a gente aprende muito. A gente é o primeiro a escutar, né? Então a gente estuda, a gente aprende e, e é bem isso. É muita coisa que vai se linkando conforme o nosso dia a dia vai transcorrendo. Eu sou muito de escutar palestra também durante meu caminho aqui no trânsito do Rio de Janeiro, e normalmente as coisas vão convergindo para alguma coisa, alguma aula, alguma coisa que acontece durante a semana. Então, é bem interessante, né? Isso aí acontece muito. Quando eu preparo as palestras, seja aqui online, seja lá na Casa Espírita, isso acontece muito. Eu faço aquele roteiro costumeiro ali, e chega lá na hora, aquele roteiro fica do lado, eu vou só acompanhando ali, leio os slides que eu preparo e vou, como eu faço aqui, né? Vou trazendo a ideia, ou a compreensão, o esclarecimento daquele trecho, e às vezes eu olho e digo, gente, não foi nada disso que eu preparei, né? Mas por quê? Porque vem a intuição para dizer aquilo que precisa ser dito, e não aquilo que eu entendi. Claro que a gente tem a obrigação de estudar, né? Então, a gente não pode se basear e dizer assim, não, eu vou... Na hora lá eu abro o livro e a intuição vem. Não vai. Aí vai fazer feio, aí vai pagar vale, porque chega na hora o espírito vai ficar ali do lado e vai dizer, e agora? Agora te vira, ele vai dizer, não quisesse estudar, né? Então, eles nos auxiliam, eles preparam o estudo. Não é que quando chega na hora do esclarecimento, de colocar o estudo, eles irão mudar tudo, não, mas dependendo inclusive de quem estiver assistindo, às vezes é necessário subtrair ou acrescentar algo que possa ter nos passado e que naquele exato momento venha, assim. Às vezes a gente diz assim, para completar aqui um exemplo que me surgiu agora, não fui eu que lembrei do exemplo. O exemplo vem sob intuição e, olha, lembrei tal coisa, porque se fazia necessário que fosse colocado. Então, isso é muito interessante,
porque não é só tu, todo mundo que trabalha com palestra, com estudo, todo mundo diz a mesma coisa. Ah, eu tinha certeza que eu ia falar isso, e aí na hora falei tal coisa. Por quê? Porque eles trabalham conforme também a recepção daqueles que estão ouvindo, né? Naquela plateia que estão ali. Às vezes a necessidade até da dor, às vezes a gente leva um estudo muito técnico, chega na hora, tu começa a ser desviada mais para o lado emocional, para o lado moral, para o lado da saúde. Por quê? Porque eles sentiram que havia essa necessidade de tocar naquele ponto. Tanto que acontece que quando termina, alguém chega para a gente e diz assim, parece que tu adivinhasse o meu problema, era exatamente isso que eu estava sentindo, que eu estava sofrendo, ou então ao contrário, né? Então a pessoa foi levada por um amigo e diz para o amigo assim, contasse a minha vida, né, para palestrante, né, não venho mais aqui contigo. Isso também já aconteceu comigo. Então isso é muito comum. Às vezes nós somos condicionados, dependendo da necessidade daqueles que estão ali nos assistindo, nos ouvindo. É um mundo maravilhoso esse invisível. É verdade. Bom, quem faz a nossa prece final, então? Eu faço, né? Então, agradecer pela noite de hoje, pela noite de estudo. Pedir para a Carla mandar esse texto, que eu achei muito bonito. E conforme a gente vai caminhando no aprendizado, né? Eu ainda me considero uma criança no jardim de infância espiritual. Conforme nós vamos caminhando, a gente vai tendo essa visão materna do mundo, né? A gente vai maternando e maturando e gestando não só os nossos filhos físicos, né? Quando a gente tem filho, a gente também ganha uma visão muito mais estendida. Acho que é um bom aprendizado aqui ser mãe e pai. A gente começa a entender um pouco mais dessa extensão, e quando a gente consegue maternar para além do nosso útero, eu acho que a gente começa a ter a compreensão, né, mesmo que ínfima, de Deus, dos mundos e da pequenez do amor de Cristo, de Deus, por nós, como todos os filhos dele, como iguais, como sem distinção, como menos nem mais, todos iguais, todos amados, todos em aprendizado. E que a gente consiga estender cada vez mais do nosso coração para o coração dos demais, sejam eles encarnados, desencarnados, todos aqui presentes, os que vão escutar depois, e faremos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e estaremos sempre em nome de Deus, Pai, Espírito Santo. Amém. Assim seja, então. Todos bem? Ótimo. Bem, Tá tranquilo aí, Eduardo? tudo bem. Então tá bom, gente. Então até a próxima. Quem é que vai fazer para nós na próxima semana? Eu posso fazer, mas eu vou te dizer já antemão. Em tese, eu estarei de volta segunda, que vou viajar amanhã. Tá. Mas qualquer coisa de errado, pelo menos o escrito eu faço, mas eu vai dar tudo Não, certo. não tem estarei problema. de volta. Qualquer coisa me avisa, a Tá, gente mas faz. eu Não tem faço problema nenhum. escritinho de qualquer jeito, tá bem? Tá ok. Boa viagem, então. Então Tá tá. Um beijo. Tchau. Boa noite aí para vocês. Obrigada. Só Boa confirmar noite, para ela, gente. então, é 43 a 40 aí? 45, né? 43 43 a 45. a 45. Tá? Tá bem. Tá bom. Combinado. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. Bom Vilmar, mais uma descanso. vez. Então Boa tá, boa noite. noite, até semana que vem. Tá.
Deus quiser. Boa noite, Eduardo. Fica com Deus. Tchau, Rayane. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.